Aleluias. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 23, versículo 17 e 18. Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa tarde, e eu creio que Deus vai falar poderosamente com você, assim como tem falado comigo, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Provérbios, capítulo de número 23, versículo 17 e 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 23, 17 e 18. Não invejem os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você. Repita comigo, diga, agindo assim, diga, certamente haverá bom futuro para você. Diga, e sua esperança não falhará. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor, Ele tem sempre um bom futuro para nós. O Senhor, Ele tem sempre um bom plano para cada um de nós. O Senhor, Ele tem sempre um melhor lugar para cada um de nós. É loucura achar que nós vamos sofrer eternamente, ou que nós vamos passar uma provação que não finaliza, que não para diante de Deus. É loucura achar que tudo que nós vivemos é algo que com o tempo não vai cessar. Que as nossas dores e as nossas limitações e aquilo que angustia a nossa alma é algo que vai perdurar durante toda a nossa vida. Não, nós somos filhos de Deus. E o Senhor tem um bom futuro e um bom plano para nós. O que nós precisamos então fazer, pastor, nós precisamos nos conectar com o Senhor e acessar aquilo que Ele tem para nós. Acessar esse bom futuro, aquilo que está separado, aquilo que está aliançado perante o Senhor, para mim e para você. Eu sempre tenho falado isso, né, que nós somos a melhor escolha de Deus para esse tempo e para essa geração. Você pode dizer isso para esse irmão, diga, você é a melhor escolha de Deus. Diga, para esse tempo e para essa geração. Sabe, queridos, nós não podemos nos enganar. Nós não podemos deixar que Satanás roube a nossa identidade em Cristo Jesus. Daquilo que nós somos em Cristo Jesus. E não que sejamos merecedores, mas pela graça e pela misericórdia que tem nos alcançado dia após dia. Em 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24, a palavra de Deus vai falar da história de Davi. E fala que Davi, E Davi, então, ele, após ter pecado perante o Senhor, e a Bíblia diz que Davi cometeu um adultério, e a palavra fala que ele confessou o seu pecado, Deus o perdoou, o Senhor pergunta para ele, como que vai resolver a parada? Ele disse, Senhor, eu quero cair nas tuas mãos, porque se eu cair nas mãos dos homens, eu estou perdido. E a palavra de Deus vai dizer, então, que assim o Senhor fez sobre a vida dele. O fato é que o Senhor, Ele perdoa o pecado de Davi, mas a Bíblia diz que a criança a qual estava sendo gerado dentro de Betseba iria morrer. E a palavra de Deus diz que Davi vai para o templo e ele ora dias e mais dias, até que ele ouve os rumores de que a criança havia morrido. E então ele pergunta aos seus servos, e realmente a criança havia morrido. A Bíblia diz que ele vai se trocar, vai se lavar, os servos dele vai comer, e os servos dele não compreendem bem aquilo que tinha acontecido. Como que pode esse homem, que estava agora no pranto, no luto, clamando a Deus, e de repente agora ele já está se trocando, está comendo? E ele vai e responde para aquele servo dele, diz, olha, estando a criança ainda com vida, eu vou clamar ao meu Pai que está nos céus,
porque talvez ele haja de misericórdia para comigo e salve a criança. Mas já que o Senhor tomou a sua decisão e ele não estendeu essa misericórdia sobre a criança, o que eu poderei fazer? Só não me resta agora juntar os cacos da jornada e continuar. Amém, queridos? E eu acho interessante porque Davi não fez do erro dele a sua sepultura. E esse é um dos tópicos dessa ministração. Não faça do seu erro a sua sepultura. Se vire para esse irmão, prega para ele e diga: não faça do seu erro a sua sepultura. Deus tem um bom futuro e um bom plano para cada um de nós. Davi se levanta e se ergue. Davi manda uma resposta para aqueles seus servos, como quem diz: olha, eu sei que eu errei, eu me arrependi dos meus pecados, sofri as consequências, mas agora deixa eu te dizer, a vida ela precisa avançar. Deus ainda tem um bom futuro para mim. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24, a palavra de Deus vai dizer: então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Diga graças a Deus. Sabe, você vê que Deus é rico em graça e misericórdia. E você vê que Deus ele não se esqueceu de Davi. Mas um coração diante da presença do Senhor, a Bíblia diz que um coração é quebrantado, ele não resiste. E isso faz então com que Davi console a sua esposa agora, e que Davi entre com ela e dá à luz a um filho que é Salomão, que é o homem mais inteligente, né, que já existiu fora nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então você vê o que o homem avançou. Nós precisamos avançar para a honra e para a glória do nosso Deus. Outro texto que eu quero abrir com vocês é o livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo número 30. E a Bíblia diz assim: e disse que eu morra com os filisteus. Então ele os empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E eu quero a ênfase aqui, onde diz assim: disse que eu morra com os filisteus. Isso chama a atenção sobre Deus ter um bom futuro e um bom plano para nós. Porque nós não podemos de maneira nenhuma, nesse bom futuro, nesse bom plano, acelerar processos que não são do Senhor. Nós não devemos em hipótese nenhuma, trazer condenações ou chamar algo que não provém de Deus para as nossas vidas. E o fato é que a palavra de Deus fala que Sansão, queridos, ele passou a sua vida vivendo dissolutamente. Sansão, ele era separado, ele era nazireu, ele nem cortava o cabelo, e ele nem precisava, e ele não tomava vinho. E a palavra de Deus diz que isso era algo que o Senhor tinha com Sansão. Mas o fato é que Sansão era um juiz, e ele quebrou todas as regras do pai. O fato é que Sansão vivia uma vida louca. O fato é que Sansão pecava contra Deus e não estava nem aí. Até que chegou um belo dia que ele abre o seu coração para uma mulher, e essa mulher descobre o grandioso segredo dele, da sua força, que eram os seus cabelos. A palavra então vai descrever que pegam Sansão, furam os olhos de Sansão, caçou de Sansão, colocam Sansão como um burro de carga, fazendo o serviço de bois, e fala-se que no último dia fizeram uma grande festa, e a ideia era caçoar de Sansão, que não podia mais lutar contra o povo de Deus, porque não tinha mais força.
E o fato é que Sansão me sai com uma oração como essa, pedindo a Deus que lhe dê força uma última vez para que ele morra com os filisteus. Sabe uma das coisas que nós aprendemos aqui, queridos? Jamais decrete o seu fim. Se vira para esse irmão que está do seu lado, fala para ele, diga, jamais decrete o seu fim. Amém, queridos? No livro de Provérbios, capítulo 23, 7, a Bíblia diz o seguinte: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas que saia da nossa boca só palavras que vai gerar salvação, só palavras que vai gerar bênção sobre nós. Sabe, queridos, então a gente compreende que nós não podemos de forma nenhuma decretar o nosso fim. Eu acho interessante que a Bíblia vai descrever sobre uma mulher que tinha um filho, e a Bíblia vai dizer de um homem de Deus que provê o milagre sobre a vida da mulher, que ela já estava indo se alimentar e que a criança iria morrer, e ela decreta com a sua boca que a criança iria morrer. E o fato é que o milagre acontece, mas depois de alguns dias a criança morre. E fica todo mundo se achando, poxa, mas por que essa criança morre? Por que essa criança morre? Mas o que essa mulher declara quando ela vê o profeta? Ela diz assim, olha, a criança vai morrer. Sabe, e aquilo que nós falamos, que Deus tem poder. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. A Bíblia vai dizer, queridos, que de uma fonte não pode jorrar água doce e nem água salgada. Ou você jorra água doce ou jorra água salgada. Sabe, queridos, nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisas, porque nós não podemos jamais decretar o nosso fim. A nossa vida, o apóstolo Paulo, ele diz algo bem interessante. Ele diz, não sabeis que vós não sois de vós mesmos, mas nós pertencemos ao Senhor. Você tem um dono, você tem uma propriedade. Você é propriedade exclusiva de Deus. Quantos compreendem isso? Nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Nós não somos de nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Então a última palavra ao seu respeito não deve ser proferida sobre você mesmo falando, mas a última palavra a seu respeito tem que ser proferida da boca de Deus. Então, antes de você abrir a sua boca para falar algo, pergunte para Deus aquilo que Deus acha a esse respeito, ao seu respeito, aquilo que você é, aquilo que você representa nessa terra. Reitero aquilo que tenho falado no início, você não é qualquer pessoa, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida do Senhor. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você é a melhor escolha de Cristo para este tempo e para esta geração. Portanto, queridos, não faça do seu erro a sua sepultura e jamais decrete o seu fim. Aleluias! E isso é algo poderoso, né? Amém, queridos? Gênesis capítulo de número 3, do versículo 11 ao 13, a palavra de Deus vai descrever, e Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse a Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizestes isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aleluias! Uma das outras coisas que nós aprendemos aqui, nessa jornada de fé, com essas passagens bíblicas, sobre Deus ter um bom futuro, ter um bom plano para as nossas vidas, é que nós devemos parar de dar desculpas. E a palavra fala que o Senhor vai visitar Adão, que havia comido do fruto proibido, e a palavra de Deus diz que Adão coloca a culpa em quem? Na Eva. E o interessante é que a Eva coloca a culpa em quem? Na serpente. No final da história, todo mundo terceiriza as suas culpas. No final da história, a culpa é de todo mundo, menos nós.
E na grande verdade, queridos, se nós quisermos viver este bom futuro do Senhor, se nós quisermos viver, romper o extraordinário, viver o extraordinário de Deus, nós temos declarado isso durante o ano todo, o ano do extraordinário de Deus. Diga aleluias. Sabe, queridos, mas nós só vamos conseguir viver o extraordinário de Deus se nós pararmos de dar desculpas para Deus. Pararmos de dar desculpas por que isso deu errado, por que isso está certo, por que não está certo. Eu tenho uma razão, eu não tenho uma razão. Foi fulano, foi Beltrano, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Tem N motivos. Mas a grande verdade e o que Deus quer que nós venhamos viver é aquilo que a palavra de Deus tem estabelecida, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo os seus desígnios. Na grande verdade, nós estávamos nessa clínica da alma e uma das grandes remas que foi falado durante a clínica da alma foi sobre nós compreendermos que Deus, Ele está no controle de tudo, e Deus está movendo todas as coisas, e que muitas das coisas, que nós muitas vezes atribuímos à ação de Satanás, na grande verdade, é a mão de Deus, movendo o seu sobrenatural. Eu lembro que a pastora deu uma palavra, numa terça profética, e falava sobre o agitar, e falava, e citou um texto de Hebreus, onde a palavra de Deus, ela descreve que Deus, Ele agita as coisas, mas ao mesmo tempo, para que elas continuem perfeitamente no seu devido lugar. Na grande verdade, aos olhos humanos, ao nosso olhar, tudo está agitado, tudo está confuso, mas no olhar de Deus, tudo está no seu devido lugar. Vocês estão entendendo isso, queridos? É por isso que a palavra de Deus diz que os planos e os pensamentos deles são maiores do que os nossos. Os nossos pensamentos divinos são uns. Os pensamentos de Deus sobre nós são totalmente diferentes. E a gente às vezes fica querendo entender Deus, né? Eu estou te entendendo, Deus. Não tem. A gente fica querendo compreender Deus, né? Mas ninguém explica o Senhor. Ninguém compreende Deus. Amém, queridos? Aleluias. Então que nós venhamos parar de dar desculpas, que nós venhamos viver verdadeiramente o extraordinário, aquilo que Deus tem para nós. Eu gosto muito de uma canção que diz que eu não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando eu penso que Ele me ama. E eu acho interessante porque Cristo derramou o seu sangue naquela cruz por nós, e foi algo tão poderoso, foi algo tão precioso que Ele derramou naquela cruz por nós, queridos, que nós não podemos parar, nós não podemos nos paralisar, nós precisamos avançar, nós precisamos romper o sobrenatural, nós precisamos romper o extraordinário. Eu achei interessante sobre essa questão de você viver esse extraordinário de Deus, porque todas as vezes que nós olharmos para os homens, nós vamos nos frustrar. Todas as vezes que você tirar o seu olhar de Cristo e olhar para mim, você vai se frustrar. Mas todas as vezes que nós olharmos para a cruz, olharmos para Cristo, nós saberemos que nós não temos tempo a perder com nada, nós não temos tempo a perder com ressentimento. Existe um extraordinário, existe alguém que entregou a sua vida por mim e Ele é maior. Quantos estão entendendo essa mensagem? Digam glória a Deus. Sabe, queridos, tem mais de Deus para ser movido sobre você do que aquilo que você pensa. Amém, irmãos? Aleluias! Louvado seja Deus. A palavra de Deus vai falar em Josué capítulo 14, versículo 10 ao 12. Eu já estou caminhando para o fim. E a Bíblia vai dizer,
E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Aleluias, aleluias. E essas palavras eram de Caleb, quando estava pedindo a parte que lhe era devida a Josué, após de passarem 40 anos no deserto, e enfim o Senhor dar a ordem para que eles pudessem entrar em um outro nível. Sabe, a gente aprende uma coisa aqui, Naldimar: o tempo não pode nos impedir. O tempo não pode nos impedir de viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém, queridos? O tempo não pode nos impedir de viver o extraordinário de Deus. Ah, pastor, mas eu já estou velho. Não. Caleb já estava com 85 anos. Mas a palavra de Deus diz que ele chega com Josué, com o espírito jovem. Ele diz: olha, Josué, eu tenho 85, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou com o mesmo vigor. E olha que a terra não estava liberada de um todo, não. Ele está pedindo a parte da terra para guerrear ainda. Ele está dizendo assim: me dê a parte, me diga só qual é, para onde eu vou, que eu vou entrar lá, eu vou guerrear, eu vou tomar essa terra, porque o Senhor é conosco. O tempo não pode nos paralisar no cumprimento da promessa de Deus sobre nós. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. O problema, queridos, é que o tempo muitas vezes vence a gente. Diga misericórdia. O tempo muitas vezes quer nos vencer. O tempo muitas vezes quer nos paralisar. A igreja fez 5 anos, né, pastor? Já está bom, né? O tempo muitas vezes quer nos paralisar. Mas aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E nós vimos e nós cremos em grandes coisas. O extraordinário de Deus está se movendo sobre nós. Nós vamos ver o cumprimento de muitas e muitas promessas de Deus sobre essa igreja, sobre cada família aqui. Quantos entendem isso? O tempo não pode te paralisar. O tempo não pode te impedir de avançar. Acredite no Deus que prometeu. E nós temos sempre trazer à memória o que nos traz esperança. O que nos traz esperança, as promessas liberadas sobre nós, elas nos trazem esperança. A Bíblia vai contar de um homem chamado Zacarias. E a Bíblia diz que Zacarias já era de idade, não é isso que a palavra de Deus diz? E o anjo chega para ele, né? E diz: pai, varão valoroso, deixa eu te dizer uma boa notícia, você vai ter um filho. Zacarias não acredita mais. Só que se a gente for perceber, a palavra de Deus vai dizer que o anjo fala para Zacarias: quando você tinha orado ao Senhor. Sabe qual foi o problema? O problema foi que o tempo venceu Zacarias. Já fazia tempo que ele tinha orado. No tempo que ele orou, ele estava crendo. O tempo foi passando, a fé dele diminuiu. Quando o anjo chega com a resposta que veio no tempo de Deus, no tempo certo, ele nem acreditava mais.
Ele dizia assim, essa promessa era para quando eu era jovem. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, anjo, tu está de brincadeira, eu já estou velho, a minha esposa também. Mas as coisas de Deus são tão preciosas e tão grandiosas, e a palavra de Deus diz que o anjo fala para Zacarias e diz assim: olha, Zacarias, pois ela vai se cumprir. E deixa eu te dizer uma outra coisa, Zacarias, porque você não creu, você vai ficar mudo. E Zacarias ficou mudo, e Zacarias só pôde falar quando a criança nasceu. Diga graças a Deus. Amém, queridos? O tempo não vai te impedir. Se vira para esse irmão, fala para ele, diga: não deixe o tempo te impedir de viver aquilo que Deus tem preparado para você. Aleluias, aleluias. Aleluias. Juízes capítulo 6, versículo 15, a Bíblia vai dizer: e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Aleluias. E sabe o que nós aprendemos aqui? Você é mais do que pensa. Você pode pregar para essa pessoa mais uma vez, diga: você é mais do que você pensa. Aleluias, você é mais do que você pensa. Você é mais do que você imagina. Gideão, ele estava malhando trigo no Agar. Gideão, ele é chamado, o Senhor o chama para uma boa obra. Mas Gideão não acreditava que era com ele. Gideão não se achava capaz. Eu não, como pode? Eu vim de tão longe. Não, o senhor não está entendendo, não. Acho que o senhor errou a pessoa. Não é para mim, não. Eu não posso viver esse extraordinário. Eu não posso viver essas coisas maravilhosas. Ei! Não coloque limites naquilo que Deus pode fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher. E eu tenho um testemunho próprio, que eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei da rua que eu caminhava chorando na minha adolescência, com o sol de rachar na minha orelha, e orando a Deus, pedindo para que Deus mudasse a minha vida. E eu vejo Deus mudando a minha vida dia após dia até os dias de hoje. Eu vi muitos milagres do Senhor sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu vejo milagres de Deus ainda sobre mim. E existem milagres do Senhor jorrando sobre você, sobre a tua vida, todos os dias. Ei, queridos, não se renda. Ei, queridos, você é mais do que você pensa. Não desista. Aleluias, aleluias, não desista. A palavra de Deus vai falar em Gênesis capítulo 32, que Jacó lutou com um anjo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jacó segura o anjo, e o anjo quer subir. E a Bíblia vai dizer que Jacó segura o anjo e diz assim: olha, eu só vou subir quando você liberar a minha bênção. Eu só vou subir quando você me abençoar. Sabe o que acontece, queridos? Jacó não se rendeu. Jacó foi até o final com o Senhor. E a Bíblia diz que o anjo então toca. A Bíblia diz que o anjo do Senhor muda o nome de Jacó para Israel. A bênção do Senhor é liberada sobre a vida de Jacó, porque Jacó não se rendeu. Jacó não parou, Jacó continuou. Você pode virar para esse irmão e pregar para ele mais uma vez. Eu estou finalizando. Diga: aguenta firme. Diga: fica firme, em nome de Jesus.
Diga: não se renda. Diga: Deus está trabalhando em seu favor. Amém, queridos? Aleluias. Aleluias. Juízes capítulo 8 e 22 diz assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos midianitas. Sabe que discurso era esse? Era o discurso do povo após Gideão ter vencido a batalha com 300 homens, em nome do Senhor dos Exércitos. Gideão era desacreditado. Aleluias. Gideão não achava que era com ele, mas o Senhor estava levantando ele. Tem coisas que Deus vai fazer, queridos, e não é com o vizinho, é com você. Tem lugares que Deus quer te levar e não é o vizinho, é você. Tem obras que Deus quer fazer e não é com o vizinho, é com você. Existe uma boa obra do Senhor, existe um bom plano e um bom futuro para cada um de nós. Tire da sua cabeça que você não é capaz, que você não vai conseguir. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluias. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E eu quero profetizar algo sobre a tua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Que o teu futuro será maior do que o teu passado. Erga suas mãos aos céus e diga: o meu futuro, diga, será maior do que o meu passado. Diga: o meu futuro, diga, será maior. Diga: do meu passado, diga, eu vou viver grandes coisas em Deus. Diga: eu vou viver o extraordinário do Senhor. Diga: eu vou viver, diga, um novo tempo. Diga: uma nova estação. Diga: uma nova estação. Diga: para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Aleluias. 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 O Senhor tem um bom plano e um bom futuro para nós. O Senhor tem pensamentos bons, pensamentos de paz para nós. Aleluias. O que nós precisamos fazer, pastor? Nós precisamos entregar a nossa vida sem reservas a este Deus, por inteiro ao Criador, sem reservas, todas as áreas das nossas vidas entregue nas mãos daquele que pode fazer tudo por nós. Nas mãos daquele que pode fazer tudo por nós. Esse é o nosso Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos onde você está. Aleluias, Pai. Aleluias. Eu quero que você coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Coloque Deus em primeiro lugar, e Ele vai te colocar no melhor lugar para você estar. Coloque Deus em primeiro lugar, e Ele vai te levar ao lugar onde você precisa estar. Aleluias, Pai. Aleluias, Deus.